Quero compartilhar com vocês a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, que traz o título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos, baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. Nós veremos 3 pontos, 3 tópicos principais aqui nesta lição. O primeiro, a oração de Jesus e a sua glorificação. Então, no capítulo 17, versículo 1, está escrito que Jesus falou estas coisas. Essa frase vem remeter o discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como o Consolador. Então, em relação à oração de Jesus, neste capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória ou a oração sacerdotal ou a oração da consagração. E nós veremos aqui 3 partes principais desta oração, aqui podemos assim classificar como Jesus orou por si mesmo, também intercedeu pelos seus discípulos e fez uma oração pela igreja futura. A oração de Jesus pela sua glorificação, em sua conversa direta com o Pai, nestes primeiros versículos do capítulo 17, Jesus vai declarar dizendo: Pai, é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Então nosso Senhor, ele vai expressar esta frase: glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Então, mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu nome ficaria conhecido por toda a face da terra. Esta vida eterna que seria oferecida a todos aqueles que aceitassem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, traz este sentido aí, conforme podemos compreender na leitura do versículo 13 e 4 deste capítulo 17 de João. No versículo 5, está escrito: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, no versículo 5. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Então, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem foi enviado por Deus para este mundo. Então, depois de Jesus orar por esta glorificação, Jesus agora vai orar em favor dos seus discípulos, e este é o segundo ponto desta lição. A intercessão pela proteção dos seus discípulos no versículo 4 e 8, nós podemos ver neste trecho deste capítulo que Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. E no versículo 6 ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado, a saber, a proclamação do seu evangelho.
Então o Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Como diz no capítulo 17, o versículo 6, principalmente na parte B deste versículo, está escrito: eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus vai referir-se ao Pai, afirmando que os discípulos mantiveram a mensagem recebida, quando ele vai dizer: estes guardaram a tua palavra. Então, ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos nós também testemunhar o Evangelho com credibilidade. Jesus ele vai, no versículo 14 deste capítulo 17, dizer: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus, quando fala a respeito deste mundo, que vai dizer: eu não sou do mundo, e estes discípulos também que me seguem não são do mundo, este mundo referido por Jesus significa ou se refere ao sistema espiritual governado pelo próprio Satanás. O apóstolo Paulo, ele lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, vai descrever este mundo como um governo espiritual maligno. Nosso Senhor, ele deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo, conforme está no capítulo 12, o versículo 31, e no 14, 30, 16 e 11 também, quando vai se referir aí a Satanás sendo o príncipe deste mundo. Então, esta oração de Jesus pelos seus discípulos nos traz aí um ensinamento interessante, porque a oração final de Jesus por seus discípulos vai mostrar o desejo mais profundo do Senhor para com os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias, porque Jesus vai dizer que ele estava rogando ao Pai também por aqueles que o Senhor o daria futuramente. Então, é um exemplo inspirado pelo Espírito de como todos os pastores e líderes de ministérios também, os pais cristãos devem orar por seus filhos, pelo seu rebanho e por aquelas pessoas que estão sob os seus cuidados. Nossas maiores preocupações devem ser que estas pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus e a palavra de Deus intimamente, e que Deus possa assim proteger das más influências do mundo e impedir que estas pessoas se afastem de Deus, e também que o Senhor possa dar discernimento para que todos venham a reconhecer ao Senhor Jesus como único Salvador e também rejeitar as crenças ímpias e os falsos ensinamentos espirituais. E o terceiro ponto desta lição vai apresentar a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Então seria uma oração em favor da igreja futura, que viria após aí a geração dos discípulos e dos apóstolos. Então esta oração inicia-se pela unidade da igreja. Jesus pediu pela unidade da igreja. Ele vai interceder ao Pai que conduzisse o seu povo em harmonia espiritual, para que todos fossem um, assim como o Pai e ele eram também um, como está no capítulo 17 e o versículo 21. E qual é o propósito da unidade da igreja? A igreja vai revelar essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos aí que o pastor Elianai Cabral apresenta ao escrever esta lição. O primeiro motivo é
a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Então, a igreja é constituída pelos membros do corpo de Cristo e por isso deve ser uma igreja unida. Segundo motivo é porque através da união da igreja, a igreja vai crescer no conhecimento que Cristo Jesus vai revelando sucessivamente ao estarmos ligados nele através desta união. O terceiro motivo é que ao a igreja viver unida, vai aí gerar o fruto do Espírito, ou desenvolver, nas palavras do pastor Elienay, vai desenvolver os frutos do Espírito, conforme Paulo apresenta em Gálatas 5, 22 e 23, que são coisas opostas às obras da carne. Perceba que há uma diferença, uma distinção apresentada ali pelo apóstolo Paulo entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E o quarto motivo que o pastor Elienay apresenta desta união aí, que ela é essencial dos salvos por Cristo, é manifestar a glória de Deus. Nós, como filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus é detentora da vida eterna. Então, por este motivo, ela deve ser uma igreja unida. E para concluirmos esta lição, a oração aqui por encorajamento dos discípulos ou da igreja do Senhor Jesus, o nosso Senhor vai rogar para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, nós também somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com Deus. Que esta oração sirva de estímulo para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Por mais importante que sejam as nossas preleções, os nossos ensinamentos, as obras sociais que a igreja promove, nada é mais importante do que a unidade da fé praticada com sinceridade pelos irmãos em Cristo Jesus. Leia o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, e você vai ter uma compreensão melhor deste conteúdo todo, e você vai perceber estes pontos principais, como ele vai enfatizar a importância da unidade da igreja, de como é importante a igreja viver unida, assim como Cristo está unido ao Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração.